Olá, Namastê. Deixa eu praticar agora um pouquinho de yoga. Eu vou na moda antiga observar aqui numa revista e ver as posturas que eu posso ir fazendo. Até porque tem sequência aqui que diz que faz bem para a coluna, para os ombros, para o corpo inteiro. E como imagino que yoga só faça bem, então deixa eu fazer alguma coisinha aqui, tá bom? Deixa eu colocar minha revista aqui, me basear por ela. Esticar minhas pernas. Fala para estender os joelhos e segurar os pés, mas tá difícil. Pera um pouquinho. Eu tive aqui um probleminha na lombar. A lombar. Bom, fazer uma outra coisa que eu acho que pode ajudar a aliviar essa lombar aqui, gente. Dizem que é o cachorro com a face para baixo. Meus cachorros estão aí fora enchendo o saco, vão atrapalhar a filmagem. Mas deixa eu fazer uma postura em homenagem a eles, né? Meu ombro. O ombro. Bom, acho que é melhor eu sentar numa postura meditativa, né? E fazer só a prática meditativa, que essa coisa de ficar fazendo asana de alongamento não tá dando muito certo, viu? Deixa eu fazer isso aqui que eles chamam de Lotus Padmasana, né? Como é que é isso aqui? Meu joelho. O joelho. Porra! Me disseram que yoga só fazia bem, caramba. Deixa eu conversar papo reto com vocês. Essa história de que yoga só faz bem, talvez tenha que ser revista, né? Então hoje, falar um pouquinho desse mito, que eu acho que já é um mito que foi bastante questionado recentemente, em muitas ocasiões, sobre essa ideia do yoga que só faz bem, que só traz benefícios. Eu sou entusiasta do yoga, pratico há muito tempo, trabalho só com isso e realmente traz muitos benefícios, mas precisamos ter muita prudência para aplicar yoga e para praticá-lo. Do contrário, pode trazer mais riscos do que benefícios. E isso particularmente tem acontecido muito, cada vez mais, nos tempos recentes, por uma questão de falta de compreensão da proposta do yoga, por talvez levarmos yoga de um modo muito mais voltado para o rendimento. Então tem que fazer a postura daquele jeito que está na revista, no Instagram do colega da colega, porque assim é que fica bonito, assim é que vai impactar. Olha que postura linda, eu faço a lótus, mas arrebento os joelhos. Então, será que este é o caminho? Esses questionamentos começaram a crescer no Brasil já no início desse século. Eu me lembro de uma reportagem na Folha de São Paulo, no caderno da Folha de São Paulo, em 2005, quando pela primeira vez eu vi numa reportagem convencional falar sobre alguns riscos da prática de yoga. Mas esse assunto realmente ficou muito em evidência quando este autor americano aqui, William Broad, publicou já nos Estados Unidos, essa aqui já é uma versão posterior, né, edição brasileira, desse livro A Moderna Ciência do Yoga. Nesse livro ele fala de vários mitos relacionados ao yoga, algumas das coisas até já discorri a respeito nesse mini curso que eu tenho dado, e um desses problemas é relacionado aos riscos da prática. Isso não é algo novo. Na literatura tradicional do yoga já se fala de riscos da prática. O Hatha Pradipika, na versão de 5 capítulos, fala no último capítulo dos riscos da prática incorreta do yoga. E até propõe técnicas que, se executadas corretamente, podem ajudar a tratar aqueles problemas gerados pelas práticas mal executadas. Só que, contrariamente ao que se enfatiza hoje, lá no Hatha Pradipika, as técnicas com maior potencial de risco que são mencionadas são os pranayamas. Então, os praticantes enfatizavam muito pranayama, muita retenção, muita luta contra a respiração. Isso poderia trazer problemas.
Hoje, como a prática mais comumente executada é a prática das posturas dos asanas, então os riscos dos asanas é que têm ficado mais em evidência. A ponto de, em 2002, nos Estados Unidos, o yoga entrar pela primeira vez, como prática que evidencia riscos pelo número de lesões que têm sido constatadas, já em 2002, naquilo que a gente chama de NEISS, National Electronic Injury Surveillance System, nos Estados Unidos. Então, um banco de dados que tudo que é lesão que acontece em práticas corporais, as pessoas buscam auxílio médico, atendimento em função disso, entram nesse banco de dados. Tá? Em 2009, uma equipe liderada por Fishman, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, fez um grande levantamento, fazendo entrevistas com profissionais, pessoas envolvidas com yoga, em 34 países diferentes, milhares e milhares de dados, foram coletados nessas entrevistas. E eles chegaram a uns resultados bem interessantes. Primeiro, incidência de centenas de lesões em regiões do corpo, em pessoas ligadas a esse grupo de profissionais, e colocando aqui, em primeiro lugar, a lombar. Então, a região com a maior incidência de lesões em práticas de yoga, segundo esse levantamento, é a... Deixei ela para lá, é a lombar. E eu, inclusive, machuquei agora, tentando fazer uma postura da pinça mal feita. Tá? E sem estar preparado para isso, forçando o movimento de flexão da coluna, sem ter flexibilidade para conseguir fazê-lo com ênfase mais no quadril. E aí tive problemas. Tá? Quem sabe eu consiga colecionar aqui, que nem esta minha lombarzinha, uma hérnia discal, Bem, em segundo lugar, medalha de prata nesse ranking, os ombros. Sim, as pessoas estão machucando os ombros em práticas de yoga. Eu quis ilustrar na prática inicial uma forma de lesionar os ombros praticando yoga, talvez fazendo um cachorro com a face para baixo, colocando muita pressão na articulação de ombro, quando eu não tenho talvez essa capacidade de fazer esse movimento. Uma boa amplitude sem que haja compressão óssea, sem que haja compressão de tecidos moles que estão nessa região. Então, às vezes eu posso ter uma lesão de tendão, no supraespinal, de uma cabeça longa do bíceps, uma bursite subacromial, se eu ficar fazendo esse movimento repetidamente, como por exemplo na sequência de saudação ao sol, e dando tranco no ombro toda vez que for fazer aquela postura do cachorro. E em terceiro lugar, nesse levantamento, aparecem os joelhos. O joelhinho que eu também acabei lesionando aqui, tentando fazer a postura de lótus. Sim, porque ao fazer a lótus, se eu não tiver mobilidade de quadril, eu acabo forçando quem? Por exemplo, o joelho, ou talvez o tornozelo. Não porque o joelho não está dando mobilidade, porque ele não tem que dar essa mobilidade. Quem tem que dar essa mobilidade aqui rotacional é o quadril. Mas se o quadril não der, eu começo a puxar o joelho e começo a forçar. Talvez um menisco medial, talvez um ligamento colateral fibular, talvez um ligamento cruzado anterior. E aí é que a gente começa a ter problemas. Então essa má compreensão do yoga, eu tentar fazer a coisa tal como aparece na revista, no Instagram, é o que vai trazer problemas. Tá? Dentre outros, até episódios de acidente vascular encefálico, cardiopatias que vão, numa aula de yoga, resultar num quadro mais crítico, uma crise hipertensiva, tudo isso pode acontecer em prática de yoga quando mal orientada ou mal executada, ou ambas as coisas. Mas esse assunto continuou interessando os pesquisadores e em 2014 foi publicado um outro artigo pelo Sean McGill também, buscando essa mesma base de dados nos Estados Unidos, e eles pegam ali 29.590 ocorrências de lesões em práticas de yoga nesse banco de dados entre 2001 e 2014. E eles analisam isso. A maior parte dessas lesões acontece no tronco dos praticantes, o que inclui a região lombar que eu já falei. Outro dado interessante, a maior parte dessas lesões são lesões musculares. Então, ou contraturas, ou estiramentos, distensões. Tá? O que pode ser relacionado a alongamentos mal feitos, mal orientados. E o público com maior incidência de lesões por número de praticantes, segundo esse levantamento também, é o público com mais de 65 anos, não é de se surpreender. Porque às vezes a pessoa com mais de 65 anos vai fazer yoga e quer fazer a mesma coisa daqueles que têm 40, 30, 20. E o yoga, não é que ele não é indicado para essas pessoas, é que ele tem que ser adaptado, modificado. E a gente tem que entender isso. Então, fica a dica, pratique yoga sim, independente da sua idade e das suas condições, mas
o que e como praticar yoga. Isso é o que a gente tem que ter uma atenção redobrada, tá? Vou ficando por aqui para não me alongar demais. Namastê.